Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o tempo de espera, né? E também sobre a questão das fases de esperar por algo, né? Eu estava ouvindo uma pregação hoje e eu achei muito interessante o que foi dito pela pastora. E ela falou que o nosso tempo, né, o processo de esperar por algo, ele tem 3 fases. Ele tem o começo, ele tem o meio e ele tem o fim. Ela não disse exatamente cada fase, mas eu pensando, né, sobre, eu pude dividir essas 3 etapas, né, como começo, que é o início de um sonho, o meio, que é a espera para que aquele sonho aconteça, e o fim, que é poder usufruir, viver aquele sonho. Mas antes de eu continuar esse papo, senta aí também, já pega o seu cafezinho, né? Eu mostrei pra vocês aí, ó, preparei um cafezinho pra gente poder bater esse papo. Hoje aqui em São Paulo tá um tempinho friozinho, tá chovendo, então vou esperar você lá fazer seu café ou seu chá, se você não toma café, e vir aqui sentar pra gente bater esse papo, tá bom? E também, antes de tudo, não esquece de deixar o seu gostei no vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e aproveita também para deixar o seu comentário sobre o que você achou do tema de hoje. É algo que você está vivendo? Em qual momento você está vivendo? Você está vivendo no início, no meio ou no fim de um projeto na sua vida? Então a gente já pode começar? Esses últimos dias, assim, pra mim, eles têm sido bem difíceis. Como vocês sabem, né, nós estamos num processo de mudança. Nós começamos o nosso projeto com um sonho, né, que nós cremos que foi Deus que implantou no nosso coração. E aí começou com um sonho, né, nós fomos visitar Portugal, e aí depois que nós voltamos, nós já gostamos de lá. E desde então a gente tem falado muito sobre isso. E tomamos a iniciativa, né, que faz parte também do início, que foi quando nós vendemos todas as nossas coisas, nós nos desfizemos da nossa casa que estava montadinha, para poder passar por todo esse processo. Nós vendemos roupas, nós vendemos prato, panela, cama, mesa e banho, brinquedo da nossa filha, roupa da nossa filha, tudo, móveis, tudo. E alugamos nosso apartamento. Então, essa foi a fase do início. E aí, nós entramos no meio. O meio foi resolver toda a papelada para mudança, né? Toda a documentação para o visto, resolver questão de aluguel do apartamento, toda a burocracia que precisava ser resolvida. E continuamos no meio. O Everton vai fazer 4 meses agora que ele tá lá em Portugal já. 4 meses em que nós sentimos saudades diárias e não é um tempo fácil, não é fácil passar por um processo, passar pelo meio, mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar em Deus, confiar de que Ele está cuidando de tudo, confiar de que Ele está fazendo o melhor, porque às vezes quando a gente entra no meio, o meio, muitas vezes, é a espera, né? O meio é a espera, porque você deu a iniciativa, que foi o começo, e quando chega no meio, você faz. Só que chega uma hora que não tem mais o que você fazer. Então, a única coisa que você tem que fazer é esperar. E o que você tá fazendo
Você tá tendo esse momento de esperar, mas de esperar e continuar crendo, continuar tendo fé de que Deus está agindo, de que Deus está cuidando da sua necessidade. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu de nós. Eu, por muitas vezes, pensei isso sobre Deus. Falei, Deus, você esqueceu de mim? Há quanto tempo eu tô passando por isso? Eu vejo outras pessoas que estão avançando, que tá dando certo, e a gente aqui tá parado, esperando. Mas essa é a questão, né? O estar no meio é viver todo o processo, é sentir o processo e é aprender com o processo. Então, aprenda. Entenda o que você está passando agora e procure tirar uma lição positiva de tudo que você está passando agora. E esse tempo do meio, ele é o divisor de águas, né? Para tudo que vai acontecer nas nossas vidas. É no meio que a gente vai definir o que nós vamos receber no fim. Porque é no meio de um processo que nós amadurecemos. Tanto para uma coisa boa, quanto para uma coisa ruim. É no meio do processo que nós crescemos espiritualmente ou não. É no meio do processo que nós nos aproximamos de Deus, que nós cremos, que nós temos fé de que Ele fará o melhor, ou é no meio do processo que a gente simplesmente se afasta da presença do Senhor, que a gente acredita que Deus não está cuidando, ou às vezes, no meio do processo, você já recebeu o que você queria e você achava que era o fim. A gente precisa ter discernimento, discernir o momento que nós estamos passando na nossa vida. Eu entendi que eu estou vivendo o meio do processo. E esses dias têm sido desafiador para mim. Têm sido dias difíceis, dias em que eu tenho me questionado muito, questionado o porquê de estar passando por tudo isso. Mas hoje eu consegui acalmar o meu coração. E é por isso que eu vim aqui conversar com você. Porque se você também tá passando por um processo aí e também tem sido difícil para você, saiba que daqui também, por aqui, do lado de cá, também tem sido um processo. Mas hoje eu compreendi que eu preciso confiar, que eu preciso me entregar, que eu preciso me aproximar de Deus, porque é Ele quem está cuidando de tudo, é Ele quem está resolvendo tudo o que precisa ser resolvido, e Ele sabe qual é o melhor momento. Às vezes a gente quer agarrar o fim com as nossas mãos, mas aí a gente pula etapas, e esse ato de pular etapas faz a gente perder muita coisa que Deus estava preparando para nós. Às vezes esse desespero, essa vontade de chegar logo ao final faz com que a gente perca o melhor que Deus tem. Porque às vezes Deus está preparando uma casa, vou dar um exemplo, às vezes Deus está preparando para você uma casa de 3 quartos. Mas aí você vai visitar uma casa de 2 quartos, e aí você, não, eu preciso fechar logo, porque eu tenho que fechar, porque eu tenho que fechar. E aí você fecha, você perde a etapa seguinte, que seria o melhor que Deus tinha pra você. Mas tudo isso só vai acontecer se a gente estar próximo de Deus. Porque compreender o que Deus tem para as nossas vidas não é fácil. A gente precisa ter intimidade. Assim como nós temos intimidade com um amigo, com um familiar nosso, a gente consegue olhar para uma pessoa que é íntima nossa e saber o que ela está sentindo. Então, é essa proximidade, essa intimidade que nós temos que ter com Deus também, para que nós possamos, no momento da nossa oração, no momento do nosso devocional, conseguir compreender o que Deus quer de nós. E mesmo no silêncio, quando Deus fica em silêncio, a gente precisa saber esperar, porque Ele não fica em silêncio para sempre. Vai chegar um momento que Ele vai falar, ó, tá aqui.
Era isso que eu tinha preparado para você. E aí vai ser um grande alívio para você respirar e falar: que bom que eu esperei, que bom que eu vivi o processo, que bom que eu passei pelo meio, que bom que eu não me afastei da presença do Senhor, que bom que eu permaneci firme, acreditando que Ele me daria o melhor. Acredite, Deus tem o melhor para você. Mesmo quando você acredita que não. Mesmo quando tudo à nossa vista possa dizer que não. Mesmo quando as coisas aconteçam para outras pessoas e para você não acontece, Deus tem o melhor para você.